Eu cheguei no clube em meados de final de 70, praticamente. Uma contratação meio conturbada com a Portuguesa, vende ou não vende, vai ou não vai. Mas eu cheguei em novembro, foi meu primeiro jogo, 8 de novembro, perdemos em Porto Alegre para o Grêmio. E ali praticamente começou a minha história profissional dentro do clube. Venho de uma família de corintiano, né? Meu pai era fanatíssimo, foi uma das pessoas que forçou tanto a barra para que isso viesse a acontecer. Satisfez o meu desejo, inclusive, por ser corintiano já na época, mas com todo o respeito à Portuguesa, sempre a respeitei como respeito até hoje. Vim realizar um sonho, graças a Deus, muito bem concretizado. Bom, a gente já tinha mais ou menos um hábito, né? Quando jogava fora, principalmente, do torcedor corintiano estar presente. A gente nunca foi abandonado. Você disse muito bem, o clima que se criou para esse jogo, com televisão, Matheus e Horta, foi um negócio que mexeu com o torcedor. Aquele que ia como sempre para o estádio foi normalmente, mas a raiva, a bronca que o torcedor pegou daquelas informações que o Corinthians ia para lá e voltaria numa estrada de lágrimas, alguma coisa parecida, acho que mexeu com o brilho do torcedor. E isso fortaleceu. A entrada no Maracanã ou a chegada no Rio já foi pra gente um negócio impressionante, né? Porque a gente chegou de viagem normal no hotel para concentração. E já tinha alguns torcedores no hotel, que não era comum o torcedor ir para o hotel onde a gente concentrava. De manhã, quando a gente levantou para a preparação para o jogo, o hotel estava invadido. O pessoal na piscina, o pessoal com bandeira naquela haste lá do hotel, bandeira do Corinthians. A gente foi para o almoço, quando a gente saiu do almoço a gente foi para a televisão, as praias tomadas pelo torcedor corintiano. Então a gente sentiu que ia ser alguma coisa diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver. E a entrada no Maracanã, eu puxava a fila. Então a gente sobe o túnel, olha para onde está a torcida para a gente saudar. Era o hábito do que a gente tinha. E quando eu subi, eu olhei e falei, pô, onde está a torcida do Corinthians? Era o estádio todo. Tanto que a gente seguiu mais ou menos na direção do meio de campo. Eu não fui diretamente à torcida onde ela ficava geralmente concentrada para saudá-la. A gente saudou do meio de campo. Então foi um negócio impressionante, e arrepiou, mexeu com o brilho de todo mundo, e a gente sabia que o Fluminense era uma equipe melhor. Tecnicamente ela era melhor. Mas eu acho que a vontade e a predisposição nossa, ela foi redobrada. E a gente foi por tudo ou nada. E acabou acontecendo que foi um dia feliz do Tobias, né, que pegou as penalidades. O Russo teve aquela felicidade de fazer aquele gol de puxadinha, saudoso Russo. E o próprio tempo nos ajudou. A gente estava tomando até um certo... entrando no domínio do Fluminense, quando caiu a chuva. E por ser uma equipe mais pesada, uma equipe mais de briga no chão, né, a chuva nos favoreceu. E aí o Fluminense também não conseguiu, a gente impôs um pouco da nossa vontade. E a superação veio nas penalidades. A gente chegou às penalidades e conseguimos vencer nas penalidades. Então foi um jogo que marcou muito por motivos que, graças a Deus, foram favoráveis a gente. Nós quando chegamos aqui, eu vi essa molecada treinando e me lembrei da forca. A forca pra gente era uma marca. Então você chegava aqui, toda semana tinha aquela tal forca. Era um gancho pendurado com uma bola, uma marcação na linha de fundo, que é onde a gente fazia alguns treinamentos específicos. Cabeceio com essa forca, e aquela marcação eram cruzamentos e colocações de Geraldão, de Vaguinho, do próprio Basílio, o Vladimir. O lateral geralmente era o último homem, que chegava por trás. Então era um treinamento que a gente fazia com frequência. Primeiro pau, segundo pau, a gente tinha mais ou menos... e aquele dia aconteceu. Como foi um lance que aconteceu, como a gente já fazia em treinamento, a gente lembrou daquele momento, né? Que era um cruzamento no primeiro pau, alguém vinha, raspava, e aí ia dar aquele rebu. Você tirava muitos jogadores que estavam mais ou menos posicionados da defesa adversária. E aquele lance eu fui muito feliz, né? Que foi uma jogada que começou pelo lado direito, eu fui cruzar a bola, bateu no braço do defensor da Ponte Preta. E acabamos questionando e o juiz deu a falta. E a gente pensou, é o cruzamento aquele, né? Aquele abafa, foi um jogo que a gente comenta de vez em quando, que se a gente jogasse 180 minutos, jamais a gente perderia aquele jogo, pela forma com que o Brandão ele colocou o time para jogar e a forma que o time estava concentrado para jogar, vinha de um resultado negativo.
Acho que um monte de situações positivas eles colocou naquele jogo. Teve aquele problema com o próprio Vaguinho, que o Vaguinho era o ponta-direita que vinha de uma história já no clube, e o Brandão falou, não, hoje você vai ficar no banco porque eu vou pôr o Basílio que vai fazer um esquema para te marcar um setor da Ponte Preta que era forte. A gente se pergunta às vezes, será que com o Vaguinho ou com o Basílio seria a mesma coisa? É lógico que não seria. O Vaguinho era um tipo de jogo diferente, o Basílio já era um volante que ia fazer uma função de ponta. Quer dizer, ele não ia ser ponta, ele ia ser mais um marcador de uma situação da Ponte Preta. Então, pra gente, se tornou um jogo atípico também. Mas era um jogo de vida ou morte. Aquele jogo era o jogo da nossa vida. A gente ganhou um, perdeu o outro e aquele ou mata ou morre. E graças a Deus as coisas aconteceram pro bem. Porque foi um time que entrou centrado em busca daquele resultado, empurrado pelo torcedor, do começo ao final. E a gente deu pelo menos uma satisfação ao torcedor. Eu acho que foi a gratidão eterna, não só nós para o torcedor e o torcedor para aquela gente. Que hoje a gente é lembrado, eu saio aqui para o São Paulo, pelo interior, e há um agradecimento eterno. Obrigado por aquilo que vocês fizeram. Quer dizer, é uma gratidão mútua, né, de ambas as partes. O torcedor mais velho que lembra disso, agradece, né? E nós que somos consagrados numa época, depois de 30 e tantos anos, que aconteceu esse título. Com certeza, foi aquele gol que eu fiz contra o Internacional em 77, que praticamente nem eu mesmo sabia, né, que foi o primeiro gol da participação do Corinthians em Libertadores. E depois que o Corinthians voltou e participou dessas últimas e conquistou, isso voltou à tona. E para mim foi um registro que eu jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer. Um gol que eu fiz uma tabela com o Palhinha, saí lá de trás, trombei com o Dario, desarmando o Dario, trombei com o Caçapava no meio de campo, toquei no Palhinha, o Palhinha me jogou na frente e eu cortei o campo, porque eu fiz o gol pelo lado esquerdo. Quer dizer, é um negócio que marca porque não é comum acontecer. Na época não era. E eu fui fazer o gol do lado esquerdo no Manga, que era um grande amigo que eu tinha, né? Também numa bola quase que dividida. E hoje, depois de um monte de tempo, o torcedor lembra desse lance. E é uma marca que nem eu sabia. Sabia que tinha feito gol, mas não sabia que era uma marca histórica, né? Não é como ter sido campeão, mas é uma marca que historicamente me marcou muito. Sem dúvida nenhuma, tudo. Eu tive uma passagem de formação na Ferroviária de Botucatu, passei pela Portuguesa. E a minha história se concretizou e se realizou aqui no Corinthians. Então, o Corinthians para mim é tudo na minha vida. Eu consegui trazer toda a minha família para São Paulo, eu consegui chegar onde cheguei, eu me completei na seleção brasileira. E essa história ficou marcada na minha vida, ela está marcando a história da minha vida. Então, é um fruto positivo de que você fez um bem. Então, isso não tem preço. Não tem preço.